Olá, alunos de Práticas Educativas em Saúde. Eu sou a professora Rosimeire Guastaldi. A aula de hoje é sobre a etapa de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, para que vocês possam colocar em prática o planejamento do projeto educativo de vocês. Então, qual a finalidade da ação educativa? A ação educativa, segundo Paulo Freire, deve ser a produção de conhecimentos que aumenta a consciência e a capacidade de iniciativa transformadora dos grupos, que contribua para o processo de transformação e consciência coletiva. Os princípios do processo ensino-aprendizagem. Então, o processo ensino-aprendizagem, ele segue alguns princípios, educação como tarefa teórico-prática, ela se caracteriza por uma relação de aprendizagem em que não existe dois lados, um educador que ensina e a população que aprende, e sim um grupo que, através do trabalho e reflexão, vai produzindo seu próprio conhecimento e aprendendo a conhecer a partir da realidade. Então, é a construção do conhecimento em grupo, de um trabalho em grupo que inclui educador e educandos. E para o processo de ensino-aprendizagem, alguns termos eles são utilizados como avaliação do ensino, da aprendizagem e exame avaliativo, exame do ensino-aprendizagem. Eles são diferentes. Então, o termo avaliação ele é recente e há muito tempo usou-se o termo chamado exame. O primeiro vestígio sobre exame se deu na sociedade chinesa nos anos de 1200 a.C. e ele tinha o foco, o objetivo em controlar socialmente, para manutenção social de homens para o serviço público, para o trabalho. Então, o exame ele visava identificar características que qualificavam os homens para o serviço público. Já no século XVII, surgiram então duas correntes para o conceito, a institucionalização do exame. Então, uma vem de Comênios como um espaço de aprendizagem. Então, Comênios ele defende o exame como um espaço de aprendizagem, onde é possível identificar os erros e refletir sobre o método utilizado para que possam, então, promover a aprendizagem do mesmo. Já La Salle defende o exame como uma supervisão permanente, aspecto de vigilância contínua. Então, são duas correntes a partir do século XVII, com a proposta de reflexão sobre o método utilizado e supervisão permanente também do ensino e aprendizagem. Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível. Por isso, não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. Então, a diferença, com relação ao termo avaliação, avaliar, já tem essa proposta de identificar, analisar, o caminho percorrido, e não tem esse objetivo de classificação, de seleção. Examinar é classificatório e seletivo, então não se destina à construção do melhor resultado possível. Ele não vai reavaliar o processo, o caminho percorrido, o método, e sim a classificação estática e final do que é examinado. O ato de examinar é uma das etapas do ato de avaliar. Então, é necessário avaliar e examinar. Ainda hoje, para o processo de ensino-aprendizagem, utilizamos a avaliação e o exame. E por que avaliar? Então, acompanhar e reorientar o desenvolvimento do educando é importante,
pensar em novas estratégias, pensar nas características daquele público-alvo, pensar no método utilizado, tudo isso faz parte da avaliação para que possamos, então, reorientar o desenvolvimento. Identificamos também erros a partir da avaliação, então, erros no processo de ensino-aprendizagem que possam ser melhorados. E avaliar serve para estimular, motivar, melhorar, inovar e diagnosticar. Então, para o próprio educando, né, é muito importante conhecer e a avaliação ela mostra, né, ela motiva para que o educando ele fique cada vez melhor, ele construa um caminho, né, melhor para o seu desenvolvimento. E o que avaliar? Né? O que nós avaliamos? Então, é importante avaliar o domínio dos conteúdos, competências adquiridas, então, conhecimento sobre o conteúdo, habilidades, atitudes sobre o conteúdo, então, as competências sobre aquilo que foi ensinado. Habilidades do pensamento, então, aprender a pensar, a refletir, a analisar. Importante aprender a aprender. Este é um processo muito importante para a educação emancipatória. Né? Então, o educando ele deve participar da sua aprendizagem, ele deve refletir, né? E ele deve criar habilidades de pensamento sobre o seu processo de aprendizagem. Como ele aprende melhor, cada um tem a sua forma de aprender. Né? Cada um aprende melhor ouvindo, o outro aprende melhor escrevendo, o outro aprende melhor assistindo filmes, enfim, com figuras, repetindo, né? Cada um tem uma forma, mas é importante que o educando, então, a partir da avaliação, o educador ele possa pontuar essas questões e direcionar, né, o educando junto possa fazer a sua autoavaliação e aprender a aprender. Competências cognitivas, então, com relação aos aspectos cognitivos, né, é importante também que cada educando identifique, né, as suas características, como ele aprende melhor, como ele raciocina melhor, quais as dificuldades que ele tem, qual a melhor forma de aprender. Avaliar é importante também para o desenvolvimento e mudança de atitudes, capacidade de relacionar teoria e prática e capacidade do relacionamento interpessoal. Então, a gente consegue avaliar, né, atitudes de comunicação, atitudes de compreensão, para desenvolver a autonomia e a participação do educando. E quanto aos tipos de avaliação? Então, as avaliações, elas têm propostas diferentes. Né? Então, existe a avaliação diagnóstica, que é o tipo de avaliação para corrigir ou remover o problema. Então, diagnóstico, né, é identificar o problema. Então, tivemos lá um processo de ensino-aprendizagem, vamos fazer uma avaliação diagnóstica. Quais os problemas que vamos identificar? A avaliação formativa é para identificar o grau de domínio de uma habilidade ou conhecimento. Então, ela também vai identificar sobre um determinado conteúdo qual o grau de domínio, né, que o educando pôde obter a partir daquela atividade, daquele conteúdo. E a avaliação somativa, ela serve para classificar ou certificar. Então, são os certificados, né, que possuem scores, né, escalas de avaliação com pontuações para certificar, atingindo, né, abordando e aprendendo aquele conteúdo específico, o educando ele consegue estar certificado sobre aquele conteúdo. Então, são 3 propostas aí para avaliação: a diagnóstica, a formativa e a somativa.
E num planejamento educativo, é importante pensar no tipo de avaliação que vamos fazer, de acordo com o público-alvo, de acordo com a estratégia educativa, com o objetivo, com aquilo que está sendo ensinado. Então, vamos propor uma avaliação de acordo com aquilo que eu quero identificar para a minha estratégia educativa, tá bom? Então, se eu vou trabalhar com uma criança, eu preciso, né, identificar os erros, eu preciso promover uma mudança, então é importante fazer um diagnóstico, né? O que estão errando, quais as deficiências, onde está a falha, isso é uma avaliação diagnóstica, né? Se eu pretendo fazer um treinamento sobre um determinado assunto e que todos aprendam aquele conteúdo, eu posso então fazer uma avaliação somativa e certificar aquele grupo, né? Muitas vezes as séries, né, elas são exemplos. Então, já concluiu o conteúdo do quarto ano, fez a avaliação do quarto ano, vai para o quinto, vai para o sexto, né? Então, são avaliações que certificam e estabelecem, então, uma mudança de classe. Tá? Esses são os exemplos de tipos de avaliações. E como avaliar? Então, eu preciso ter alguns critérios e padrões de julgamento. Tá? Então, eu preciso seguir um critério, um padrão, de acordo com o meu objetivo, eu vou fazer a avaliação. Então, eu não posso ir além daquilo que foi ensinado. Preciso seguir técnicas e instrumentos de medida e avaliação. Então, eu preciso organizar, né, esses instrumentos. Como vai ser essa avaliação? Vai ser uma prova? Serão questões? Será uma prova oral? Será a observação? Como que eu vou fazer essa avaliação? Então, eu preciso ter técnicas, né? Eu posso utilizar técnicas específicas e instrumentos específicos. Preciso conhecer os procedimentos de coleta de dados e fazer a análise desses resultados. Então, aqui como exemplo seriam, né, as provas. Então, elaboramos lá as avaliações. Ao final, vamos fazer. Nós temos um gabarito, né, que então, são medidas de avaliação, é aquilo que é esperado para a resposta, né? Tem uma resposta padrão esperada, né? E atingindo aquilo, nós vamos analisar esses dados e análise dos resultados. Seria a nota e a devolutiva para o educando deste resultado, de acordo com o tipo de avaliação proposta. Se ele conseguiu, né? Quais os diagnósticos dos problemas identificados, se ele atingiu, se ele conseguiu a certificação, enfim, de acordo com o tipo de avaliação. Mas esses são os passos, as etapas que não podem faltar numa avaliação. E os resultados da avaliação? Então, o que demonstram os resultados da avaliação? Eles vão demonstrar o sucesso ou não do trabalho pedagógico com o educando. Então, é um processo que precisa ser analisado, né, do ponto de vista do educador e do educando, porque é um processo de ensino-aprendizagem. O que pode ser melhorado para atingirmos o objetivo? Indícios do que e como melhorar na prática pedagógica. Então, podemos sim, a partir do público-alvo, perceber o quanto aprenderam, quais foram esses resultados e melhorar as práticas educativas, as estratégias, os métodos, o tempo e os limites da ação educativa. Então, é importante também, né, de acordo com os objetivos, temos também os limites, né, para a obtenção dos resultados. Muitas vezes teremos aí resultados que superam as expectativas e muitas vezes não são alcançados, então alguns limites, e aí nós podemos remodelar, reorganizar esse processo de ensino. Algumas considerações no processo de avaliação.
Então, como diagnóstico, o aluno é parâmetro de si mesmo. Cada aluno, né, cada ser, ele é individual, instrumento de conhecimento dos caminhos percorridos. Então, nós precisamos ter esse instrumento, né, do processo que é o planejamento, né? Ele é o planejamento, é o projeto, é a ementa, são os tópicos que são abordados, o conteúdo programático, tudo isso são exemplos de instrumentos. Tá? Identificação dos caminhos a serem trilhados. Então, é importante, né, que os educandos eles saibam que eles passarão por um processo de ensino-aprendizagem, que eles conheçam quais são as possibilidades, como eles podem contribuir para o seu autoconhecimento, para a sua própria aprendizagem, né, e quais são os caminhos a serem trilhados para a avaliação. Então, que eles passarão por um processo de avaliação e como isso funcionará. E acompanhamento e reorientação. Então, durante todo o processo, os educandos eles precisam ser acompanhados, ter a devolutiva, né, de como podem melhorar durante o processo também, e sempre que possível são reorientados para melhoria durante o processo também. Identificação e correção do erro com o educando. Então, também, após a avaliação e exames, né, é importante que sejam identificados erros e corrigidos para que possa melhorar. E deve ser contínua e participativa. Então, durante todo o processo e com a participação do educando. É muito importante que o educando perceba onde ele errou. Hoje em dia trabalhamos muito com autocorreção, né? O educando ele precisa perceber onde ele está errando. Isso faz com que ele aprenda melhor. E o que fazer com os resultados da avaliação? Então, sempre que temos os resultados, é importante que o educador ele reflita, né, o que fazer com esses resultados. Eles servem para aperfeiçoamento ou transformação da ação educativa futura com o educando. Então, pode ser com aqueles alunos novamente, né, com aqueles mesmos educandos, ou, de repente, com outros educandos, uma nova turma. Mas é importante conhecer, né, esses resultados e utilizar isso para aperfeiçoamento. Reorganização curricular, então organizar o currículo, né, pedagógico, promover a meta-avaliação quando seus resultados não demonstram o que se espera compreender. Então, os resultados eles vão mostrar, né, que muitas vezes a ação educativa não foi efetiva, que os objetivos não foram alcançados. Então, isso também é esperado, né, e nós devemos utilizar esses resultados para avaliar a ação educativa também, né, a qualidade da ação educativa ela é, então, proporcional aí aos resultados obtidos, né, de acordo com os objetivos esperados para a ação educativa. Obrigada a todos, seguem as referências, até a próxima aula.